Você sabia que existe um lugar na África onde há mais pirâmides do que no Egito inteiro? Um local onde reis negros construíram monumentos que rivalizam com os faraós, mas que o mundo deliberadamente esqueceu? Hoje, enquanto milhões de turistas visitam Gizé, apenas algumas centenas conhecem o verdadeiro berço das pirâmides africanas, Meroe, o reino que dominou o Nilo por mais de 1000 anos e cujos reis chegaram a conquistar o próprio Egito. Se você está descobrindo essas histórias incríveis comigo, deixa aquele like para mostrar que a verdadeira história da África merece ser contada. E se ainda não é inscrito, aperta o sininho porque você não vai querer perder as próximas revelações que tenho preparado. Mas por que essas pirâmides foram apagadas da história oficial? Por que ninguém fala sobre os faraós negros que governaram 2 impérios simultaneamente? A resposta vai te chocar. Para entender Meroe, precisamos voltar 3.500 anos no tempo, quando o Egito não era a única potência do Vale do Nilo. Ao sul do Egito, na região que hoje conhecemos como Sudão, floresceu uma das civilizações mais sofisticadas da antiguidade, o Reino de Kush. Enquanto o mundo ainda engatinhava na Idade do Bronze, os núbios já dominavam a metalurgia do ferro, controlavam rotas comerciais do ouro e desenvolviam sua própria escrita. Os egípcios chamavam essa terra de Ta-Seti, a terra do arco, em referência aos habilidosos arqueiros núbios. Mas havia respeito e medo nesse nome. Os núbios não eram vassalos, eram rivais à altura. Por volta de 1500 a.C., durante o Novo Império, os faraós egípcios conseguiram conquistar a Núbia. Mas aqui está o primeiro grande segredo que não te contaram na escola. Os núbios não foram civilizados pelos egípcios. Eles absorveram a cultura egípcia, a aperfeiçoaram e depois devolveram com juros. Durante 500 anos de ocupação egípcia, algo extraordinário aconteceu. Os núbios aprenderam hieróglifos, arquitetura monumental, práticas religiosas, mas mantiveram suas tradições, sua identidade, sua força militar. Quando o Egito entrou em decadência, por volta de 800 a.C., os reis de Kush viram sua oportunidade. Liderados por Kashta e depois por seu filho Piye, eles não apenas recuperaram sua independência, eles marcharam para o norte e conquistaram o próprio Egito. Por quase 100 anos, os faraós negros da 25ª dinastia governaram desde Napata, no Sudão, até o delta do Nilo. Piye não era apenas um rei. Era um estrategista genial que fez algo que nem Alexandre, o Grande, conseguiu: unificar toda a extensão do Nilo sob um único comando. A Estela da Vitória, descoberta no Templo de Amon, em Gebel Barkal, conta em detalhes como o pai conquistou o Egito. Mas não foi apenas força bruta. Ele se apresentou como o verdadeiro defensor da religião egípcia, mais egípcio que os próprios egípcios. Imagine, um reino que se estendia por mais de 2.000 quilômetros, do Mediterrâneo até o coração da África, maior que o Império Romano em sua época. Mas foi com Taharka que o reino de Kush atingiu seu auge. Mencionado na Bíblia como o rei da Etiópia, que enfrentou os assírios, Taharka não foi apenas um guerreiro, foi um construtor visionário. Sob seu reinado, Tebas foi restaurada, novos templos surgiram em Karnak, e pela primeira vez na história, pirâmides voltaram a ser construídas no Egito após 800 anos de abandono. Mas não eram pirâmides egípcias tradicionais. Eram pirâmides núbias, mais íngremes, com ângulos de 70 graus em vez dos 52 graus egípcios, com capelas funerárias anexas, com decorações que misturavam hieróglifos egípcios e símbolos cuxitas. Mas todo império tem seu fim. Os assírios, com suas armas de ferro e cavalaria, começaram a pressionar. Em 664 a.C., após décadas de guerra, os reis cuxitas foram forçados a abandonar o Egito e retornar ao Sudão.
Aqui poderia ter terminado a história. Um reino derrotado, expulso, esquecido. Mas os núbios tinham outros planos. Se não podiam mais governar o Egito, criariam um Egito ainda maior em sua própria terra. E foi assim que nasceu Meroe, a cidade que se tornaria o coração de um império que duraria mais 1000 anos e construiria mais pirâmides que todos os faraós egípcios juntos. Por volta de 300 a.C., algo revolucionário aconteceu. Os reis cuxitas abandonaram Napata, sua capital tradicional no norte, e mudaram-se para o sul, para uma cidade chamada Meroe. Mas por que essa mudança? A localização de Meroe não era coincidência. Ela ficava na confluência de importantes rotas comerciais, tinha acesso ao Nilo Azul e estava situada em uma região rica em minério de ferro. Meroe se tornou o primeiro centro industrial da África. Arqueólogos encontraram evidências de fornos para fundir ferro, oficinas de cerâmica, teares para a produção têxtil. Era uma Manchester antiga no coração da África. A sociedade meroítica era surpreendentemente moderna. Mulheres podiam governar, as famosas Candaces, rainhas guerreiras que enfrentaram até mesmo os romanos. A religião misturava deuses egípcios com divindades locais como Apedemac, o deus leão. Mas talvez a maior inovação tenha sido linguística. Os meroítas desenvolveram sua própria escrita, o meroítico cursivo. Abandonaram os hieróglifos egípcios e criaram um sistema alfabético único que até hoje não foi completamente decifrado. Imagine os segredos que essas inscrições guardam: poesias, leis, histórias de amor, registros comerciais, toda uma civilização falando por si mesma, sem intermediários. O que tornava Meroe tão poderosa? Ouro, muito ouro. A região controlava algumas das minas mais ricas da antiguidade. O historiador grego Heródoto não exagerava quando falava das riquezas núbias, mas não era apenas mineração. Meroe era um hub comercial que conectava a África subsaariana ao mundo mediterrâneo. Marfim do Sul, ouro das minas, ferro das fornalhas, escravos dos raids militares, tudo passava por Meroe. E com essa riqueza vieram as pirâmides, muitas pirâmides, centenas delas. Meroe possui 3 necrópolis principais, norte, sul e oeste, cada uma com dezenas de pirâmides construídas ao longo de diferentes períodos. A necrópole norte sozinha tem 41 pirâmides. Mas essas não eram apenas tumbas, eram declarações políticas. Cada pirâmide dizia: somos os verdadeiros herdeiros dos faraós, somos a continuação legítima da civilização egípcia, e somos africanos. As pirâmides meroíticas tinham características únicas: capelas funerárias decoradas, relevos que misturavam arte egípcia e núbia, e uma característica que vai te surpreender: muitas foram construídas por rainhas. As Candaces tinham suas próprias pirâmides, tão grandiosas quanto as dos reis. Enquanto no resto do mundo antigo as mulheres eram propriedade dos homens, em Meroe elas governavam impérios. As Candaces, título que significa rainha-mãe, eram mais que rainhas consortes. Eram chefes de estado, comandantes militares, sumos sacerdotisas. A rainha Amanirenas é talvez a mais famosa. Quando os romanos tentaram conquistar a Núbia em 25 a.C., foi ela quem liderou a resistência. E não apenas resistiu, contra-atacou. A história é épica. Quando o imperador Augusto enviou tropas para conquistar a Núbia, Amanirenas organizou um exército e marchou contra as forças romanas. Na Batalha de Aswan, ela não apenas derrotou os romanos, humilhou-os. Os núbios capturaram uma estátua de bronze do imperador Augusto e a enterraram sob os degraus de um palácio em Meroe para que todos pisassem na cabeça do divino César. Essa cabeça, descoberta por arqueólogos, está hoje no Museu Britânico. Augusto, que havia conquistado meio mundo, foi forçado a negociar um tratado de paz com uma rainha africana. Amanirenas conseguiu manter a independência de Meroe
e ainda garantiu isenção de tributos. Roma, pela primeira vez, foi obrigada a respeitar um reino africano como igual. Amanitori, que governou no século I d.C., foi uma grande construtora. Sob seu reinado, templos foram restaurados, novas pirâmides erguidas, e Meroe atingiu seu esplendor arquitetônico. Amanicatachan deixou sua marca em Naga, onde construiu um dos templos mais belos da Núbia, dedicado ao deus leão Apedemak. As paredes mostram a rainha domando leões, simbolizando seu poder sobre as forças da natureza. Mas mesmo os impérios mais gloriosos têm fim. Por volta do século III d.C., Meroe começou a enfrentar pressões que testariam sua resistência milenar. O clima mudou. O Saara se expandiu. O Nilo teve cheias irregulares. As rotas comerciais se deslocaram. As minas de ouro se esgotaram. A economia que sustentava o império começou a ruir. Do leste vieram os nômades blemis, tribos guerreiras que atacavam as caravanas comerciais. Do sul, outros povos migravam em busca de terras mais férteis. Meroe se viu cercada por todos os lados. Controlando o comércio do Mar Vermelho, Aksum se tornou rival direto de Meroe. Em 350 d.C., o rei Ezana de Aksum, recém-convertido ao cristianismo, lançou uma campanha militar contra Meroe. A capital foi saqueada, os templos destruídos, a família real massacrada ou exilada. Assim terminou, após mais de 1000 anos, o reino de Meroe, a última grande civilização faraônica, o último bastião da tradição pirâmide africana. Meroe foi abandonada. As areias do deserto cobriram seus palácios, suas oficinas, suas casas. As pirâmides permaneceram como sentinelas silenciosas de uma grandeza esquecida. Por mais de 1500 anos, o mundo ignorou Meroe. As pirâmides foram saqueadas, os tesouros dispersos, a história apagada dos livros. Até que, no século XIX, exploradores europeus redescobriram as ruínas. Em 1821, o francês Frédéric Caillot foi o primeiro europeu a documentar as pirâmides de Meroe. Suas descrições causaram sensação na Europa. Pirâmides no meio do deserto africano? Impossível. Seguiram-se décadas de escavações. Infelizmente, muitas foram verdadeiros saques disfarçados. O italiano Giuseppe Ferlini chegou a dinamitar pirâmides inteiras em busca de tesouros. Hoje, arqueólogos sudaneses, alemães, franceses e americanos trabalham para preservar e estudar Meroe. Cada escavação revela novos segredos: oficinas de ferro, templos subterrâneos, inscrições em meroítico. Meroe influenciou toda a África Oriental. Técnicas de metalurgia, sistemas de irrigação, tradições arquitetônicas. Elementos meroíticos podem ser encontrados desde o Sudão até o Zimbábue. Mas talvez o maior legado de Meroe seja uma lição. A história oficial é escrita pelos vencedores. Durante séculos, a contribuição africana para a civilização mundial foi minimizada, ocultada, negada. Meroe prova que a África não foi civilizada por outros. A África é o berço da civilização. Há mais pirâmides no Sudão do que no Egito. Há uma história africana que foi deliberadamente apagada dos livros de escola. Há reis e rainhas negros que governaram impérios maiores que Roma. As pirâmides de Meroe não são apenas monumentos de pedra. São símbolos de resistência, de grandeza, de uma África que sempre foi muito mais do que o mundo quis reconhecer. Se essa história te impactou tanto quanto me impacta toda vez que eu conto, deixa aquele like maroto aí embaixo. E se você quer mais histórias incríveis da África que ninguém te contou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no nosso canal, a verdadeira história da África não fica escondida nos porões dos museus. Ela ganha voz, ela ganha vida, ela ganha o respeito que sempre mereceu. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos descobrir juntos mais segredos que mudaram a história da humanidade.